Boa noite, povo de Deus, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Mike. É uma honra poder estar aqui, tá com vocês mais uma vez nessa live. Quero pedir a vocês que vocês prestem muita atenção no que eu vou dizer. O tema é crise de consciência. Presta muito bem atenção. Abra o livro de vocês aí no livro de João, capítulo 8, versículo 5, que diz assim, ó. E na lei Moisés nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, pois, o que dizes? Isso dizia para tentá-lo, para ter do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se até o chão, escrevia com um dedo na terra. E como insistira em perguntar-lhe, e direitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo na terra. Porém, eles ouviram isso, acusados por sua consciência, saíram um a um, começar pelo mais velho até o último. Ficou somente Jesus e a mulher que estava no meio. Sim, explicar para vocês aqui. Isso aqui se chama, essa aqui é a passagem da mulher adúltera. O Senhor Jesus, ele estava sentado quando os fariseus chegaram com uma mulher adúltera que tinha sido pego no ato do adultério, ou seja, no ato do pecado. Aí trouxeram essa mulher até o Senhor Jesus e falaram assim para o Senhor Jesus. Disse assim, ó: mestre, essa mulher ela foi pega no ato do adultério, mas só que tem um porém. Na lei de Moisés fala assim que toda pessoa que é pega no ato do adultério ou no ato do pecado, essa pessoa tem que ser apedrejada até a morte. Aí eles falando isso para o Senhor Jesus, aí o Senhor Jesus olhou para ele e disse assim para eles, disse assim: pois aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se vocês descer mais um pouco no versículo 9, diz assim, ó: porém, ele, ao ouvir isso, acusado por sua consciência, saíram um a um e começaram pelo mais velho até os últimos. Ficou somente a Jesus e a mulher que estava no meio. Vou explicar algo aqui para vocês. Quem disse para eles que eles tinham pecado não foi o Senhor Jesus, não. Foi a consciência deles que disse que eles tinham pecado, ou seja, que eles não poderiam tacar a pedra naquela mulher, porque eles também eram dignos de pedra, não só ela. Ou seja, deixa eu falar algo aqui para vocês. Nesse exato momento, tem pessoas afastadas da igreja, afastadas do Senhor Jesus, justamente por causa disso, por causa da crise de consciência. Ou seja, a crise de consciência levou elas para tão longe que elas não conseguem mais voltar. Falar algo aqui para vocês muito importante. Crise de consciência não serve para basicamente nada, sabe por quê? Porque a crise, se vocês prestarem atenção, a crise de consciência, ela só serve o que? Para acusar. Ela só serve para pesar. Só serve para pesar. E por ela pesar muito, a pessoa acaba se afastando da presença de Deus, justamente por causa da crise de consciência. Se vocês prestarem atenção, porque assim, ó, se aquelas pessoas que queriam tacar pedra naquela mulher, se eles soubessem quem era aquele cara, quem era Jesus perante eles, eles saberiam que o Senhor Jesus não veio para julgar ele, mas sim para salvar. Ou seja, se eles tivessem o Espírito Santo, eles entenderiam que ele não é o nosso juiz, ele é o nosso advogado, ou seja, ele veio para nos libertar, ou seja, para nos curar. Mas não, a crise de consciência, ela leva a gente para longe. Tem pessoas hoje que estão sendo acusadas pela sua própria consciência, e tem pessoas que estão dizendo que é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não acusa ninguém. A consciência acusa. Quer ver uma coisa? A consciência, ela só serve isso para acusar. O Espírito Santo é diferente da consciência.
Antes de você praticar o ato, o Espírito Santo diz: não faça. Antes de você ir por um caminho que não é para você ir, o Espírito Santo diz: aconselha não ir. A consciência não. A consciência ela só vem depois do ato. Só vem depois do ato. Ou seja, a consciência só vem para pesar. Ela só serve para isso. Tem pessoas hoje que estão com crise de consciência, que vão morrer e não vão ser salvas, justamente por causa disso, por causa da crise de consciência, justamente de fato delas olhar para aquilo que acusa ela, fica acusando ela. Deixa eu falar algo aqui para vocês. O Espírito Santo não acusa ninguém. Sabe quem acusa? Sabe quem é o acusador? É o diabo. É o diabo que é acusador. E para que você não venha se aproximar de Deus, ele vai fazer o máximo para fazer com que você se afaste da presença de Deus, botando maus pensamentos, fazendo com que vocês mesmos se condenem. Tem pessoas que hoje estão dentro da igreja, hoje, olha só. Tem pessoas que estão dentro da igreja hoje que tá com pensamento pesado, totalmente carregado de pensamentos negativos, justamente por causa dos maus pensamentos, certo? Por causa dos maus pensamentos. E a única forma de vocês se afastarem da presença de Deus é fazendo com que vocês caiam no próprio pensamento de vocês. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Única forma, quer ver um exemplo? Todo mundo tem. Vou contar o meu testemunho aqui para vocês verem. Quando eu me converti, eu era uma pessoa totalmente perturbada Uma pessoa totalmente perturbada Eu tinha muito medo, eu tinha pavor, eu tinha tanto medo. Eu era viciado também. Tudo isso me fez com que eu viesse ter pensamento muito negativo. E por ter pensamento muito negativo, tinha vezes que eu pensava que eu não ia conseguir nunca. Justamente porque eu parava de dar ouvido para essa palavra aqui, ó. Eu dentro da igreja, olha só. Eu já buscando o Senhor Jesus. Eu com a palavra de Deus, olha só. Eu com a palavra de Deus parava de olhar para a palavra de Deus e começava a dar ouvido aos maus pensamentos. E por isso eu acabava me frustrando. Eu dizia para mim mesmo que eu não ia conseguir, mas o dia que eu parei no dia que eu parei de olhar por maus pensamentos e comecei a olhar para a palavra de Deus, ou seja, comecei a agir a fé, tudo foi mudando. E hoje eu sou uma pessoa renovada em Jesus Cristo, graças a Ele, porque Ele me deu força para vencer os maus pensamentos. E tem pessoas que estão passando pela mesma coisa hoje dentro da igreja. Tem pessoas que estão passando. Eu dou um conselho para vocês. Dou um exemplo aqui para vocês. Vocês podem impedir de um passarinho voar? Não, né? Mas você pode impedir do passarinho pôr um ovo na sua cabeça. A mesma coisa é nós. A gente não pode impedir do diabo colocar maus pensamentos, mas a gente pode impedir com que aquilo fique. A gente pode impedir do que ele se alimente. Ou seja, na hora que ele vir com esses maus pensamentos, a gente tem que dizer não. Dizer não, eu sou de Deus. É isso que nós temos que fazer, não dar ouvido para pessoas que só querem o nosso mal. Pessoas que diz que não vai dar certo, pessoas que diz que é isso, é aquilo. Pessoas mais, na verdade. Pessoas mais. Isso que eu tenho para dizer para vocês, que se aqueles fariseus, aquelas pessoas tivessem um espírito total, o Espírito Santo, que se eles tivessem o Espírito Santo, eles saberiam que Jesus, ele não veio para acusar eles, mas sim para ajudar eles a se libertar daquilo que prendia eles. Eles não iriam embora, ou seja, eles se ajoelhariam junto com aquela mulher adúltera e se arrependeriam.
e Jesus ia perdoar, né? Aquela frase, né? Que ele diz que o Senhor Jesus terminou dizendo. Aí olha só o que Jesus disse para ela. Disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Ou seja, aquelas pessoas que acusavam ela foram tudo embora. Ou seja, a própria consciência fez com que eles se afastassem. Ninguém te condenou, ou seja, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Jesus quis dizer isso. Ela disse, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, então pouco, olha só, então pouco te condeno, vai e não peques mais. Olha só, Jesus, momento nenhum, referiu que se ela continuasse fazendo aquilo, ela ia cair, ela ia para o inferno. Jamais, o Senhor Jesus não falou isso. Mas Jesus disse assim para ela, então pouco eu te condeno, vai-te e não peques mais. Ou seja, Jesus deu oportunidade para ela, dela viver algo novo. Se vocês for ver mais lá na frente, antes de Jesus ser crucificado, vocês vão ver que teve uma mulher que lavou os pés de Jesus. E sabe quem é aquela mulher que lavou os pés de Jesus? É justamente essa mulher adúltera bem aqui, ó, que lavou os pés de Jesus. Foi justamente ela, ou seja, Jesus deu oportunidade para ela, dela viver algo novo e ela soube aproveitar. É isso que Jesus quer dizer hoje para vocês. Eu estou dando oportunidade para que vocês venham viver algo novo, algo diferente. É isso que Jesus quer. Se vocês for ver lá em João 3,16, vocês vão ver que o Senhor Jesus disse, Deus ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Ou seja, sabe o que Jesus queria dizer com isso? O próprio Deus queria dizer com isso? Deus está dizendo que vocês não merecem, mas eu dei. Ou seja, você não ia aqui. Eu quero saber qual é o pai que daria o seu próprio filho para morrer para alguém que não quer nada com ele. Eu quero saber qual é o pai. Nenhum pai ia fazer isso. Mas Deus ele resolveu nos amar. Ou seja, ele nos ama. E é tão tal que ele nos ama que ele deu seu próprio filho para que nós viesse viver algo novo, algo diferente, porque Deus ele sabia que se ele não mandasse o filho dele morrer por nós todos seríamos condenados. Nenhum de nós iria viver com ele no céu. Nenhum de nós, porque nós não teria chance, porque a palavra de Deus diz que a gente jamais ia se justificar. Ou vocês acham que a gente consegue se justificar por nós mesmos? Não conseguimos, não. Nós se justificamos através da palavra, ou seja, é Jesus que nos justifica. E Ele está dando oportunidade para vocês, para nós viver algo novo, viver algo diferente. Foi para isso que Jesus ele morreu na cruz. Ou seja, Jesus, ele morreu como se ele tivesse pecado para que a gente viéssemos viver como se nunca tivesse pecado. Ou seja, ele morreu como se ele fosse um pecador, para que um pecador viesse viver como se nunca tivesse pecado. É justamente isso que Deus queria dizer quando entregou o próprio Filho dele para morrer por nós. Ou seja, Deus está dando oportunidade para nós se arrepender. A palavra de Deus diz lá em Lamentações que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, a misericórdia de Deus faz com que a gente permaneça de pé todos os dias. Se não fosse, nós não estaríamos aqui. É isso que eu tenho para dizer para vocês, que se ele tivesse o Espírito Santo, eles saberiam que ele viria para nos ajudar, para nos salvar. É isso que a consciência faz, nos leva para bem longe de Deus. A consciência diz assim para nós: você é um lixo. O Espírito Santo diz: você é amado. A consciência diz: vai embora da igreja, vai embora, se afasta. O Espírito Santo diz: se aproxima, se esconde na presença de Deus, porque você precisa. A consciência diz assim:
você não serve mais para nada. E o Espírito Santo diz: você foi comprado com alto preço. É isso que eu tenho para dizer para vocês, tá? Fique na paz, que Deus possa abençoar vocês. Amém.